Fala, Rogério! Prazer ter você aqui de novo, amigo. Eu estava olhando na nossa timeline e você teve aqui quase um ano atrás, em janeiro de 2024, o Rogério teve aqui para lançar um livro, um gibi, também sobre o Padre Júlio, mas que falava especificamente esse, Pobrefobia, falava do ódio ao pobre, né? Que o Padre Júlio sempre está falando da aporofobia, e aí o Rogério veio lançar, né? E agora ele está lançando a biografia do Padre Júlio. Olha só, gente, Júlio Lancelotti Acolhe. Por que se chama assim a obra, tá? Vou dizer para vocês. Porque antes do Júlio Lancelotti Acolhe, o Rogério lançou o Paulo Freire Presente e o Marighella Livre, que, aliás, até tem o prefácio assinado por mim, tá? São os gibis sociais, né? Você entrou por esse caminho do gibi social. Antes você era quadrinista de infantil, né, Rogério? Então, eu me Exatamente. lembro que quando a gente se conheceu, você fazia uns desenhos. Eles tinham um fundo político, mas eram crianças, não eram? Isso. Eu comecei a publicar pela internet, né? Que eram umas tiras com as versões infantis dos presidenciáveis. Então, tinha a versão infantil do Lula, da Dilma, do Alckmin, né? De todo mundo que estava, do Eduardo Campos, naquela época lá disputando aquelas eleições presidenciais da reeleição da Dilma. Então, peguei mais ou menos o período ali de 2013 até 2016, a reeleição da Dilma, e fizer, não, que foi até 2016, até o golpe, né, de 2013 até o golpe em 2016, fizemos dessa versão dos presidenciáveis infantis, que a gente publicava 2 tiras por semana, eu e o Ray Guimarães. E isso foi um processo que eu fui entrando nos quadrinhos devagar, fazendo tirinhas, depois fazendo quadrinhos com histórias mais curtas de 8 páginas, até que motivado, né, por todo aquele cenário do país em 2013, em 2016, e umas leituras que eu estava fazendo de Marx e biografias e o período da ditadura militar, eu resolvi me aventurar e escrever o meu primeiro quadrinho mais longo sobre o Marighella, que era um personagem naquele período que tinha me encantado. Então foi mais ou menos assim, eu já tinha participação política e social na minha cidade, nas redes e tal, então acabei unindo quadrinhos e essa minha vontade de participar do debate político, né, e a partir daí construindo alguns dos meus títulos. Eu tento variar nos quadrinhos que eu faço, fazendo coisa de terror, alguma coisa policial, mas sempre encaixando algum desses títulos mais políticos e sociais. Sim. Aí você com o Pobrefobia, você se aproximou do Padre Júlio? Foi. Eu fui convidar o Padre Júlio para fazer o prefácio do Paulo Freire Presente, né? E Olha, no dia que... Então, foi assim, foi fantástico. No dia que eu cheguei lá na igreja, né, na Cara e Coragem, ele estava lá, apresentei para ele o Paulo Freire Presente, o Marighella, fiz o convite, ele na hora ele folheou os gibis, deu uma olhada e topou. Mas no mesmo momento que ele topou, ele já me fez um convite. Ele falou: por que a gente não faz um quadrinho junto sobre a parofobia? E, pô, foi assim, um convite incrível e inusitado, né? Assim, não esperava receber aquele convite dele. Então, ele fez o prefácio do Paulo Freire Presente. A partir daquele momento, lá no início do segundo semestre de 2022, eu passei a acompanhar as rodas de conversa que ele faz com a população de rua em São Paulo. A partir dos relatos que eu fui ouvindo lá, né, eu me inspirei para criar as histórias do quadrinho Pobrefobia. Esse sim. quadrinho, Sinara, ele foi, inclusive, ele ganhou o troféu HQ Mix, que é uma premiação da área de quadrinhos, né, de melhor publicação mix de 2023. A premiação vai ser agora de 11 de dezembro, né, Que a entrega do troféu. bacana! Parabéns, Rogério. E a gente está concorrendo a outro troféu aí, que é o Ângelo Agostini, né, que também é da área de quadrinhos, e depende aí do voto popular para a gente ser o melhor lançamento de 2023 também. Muito legal. E aí, como é que você fez a biografia? Você entrevistou o Padre Júlio? Você pesquisou a vida dele? Como é que foi a feitura da biografia?
Então, a partir daquele momento que eu passei a frequentar, né, essas rodas de conversa com ele, de vez em quando as rodas dali, quando ele estava com um tempo mais tranquilo, desenvolvia para a gente tomar um café junto, bater um papo. Às vezes ele tinha outros convidados, eu ficava ali acompanhando e fui conhecendo um pouco também o Padre Júlio, né, não na intimidade, assim, mas, né, fora um pouco dessa atuação dele ali com essas pessoas de rua. E foi surgindo essa ideia de fazer essa biografia sobre ele, né, dentro dessa sequência dessa série que eu estou fazendo. Então, a partir desse momento, eu fui pesquisar tudo que eu consegui achar sobre ele, livros que ele participa, né, que ele escreveu, biografia sobre o Padre Júlio, entrevistas dele. Entrei em arquivos de jornais, eu consegui pesquisar bastante notícias de jornais em arquivos e também aproveitava essas minhas visitas com ele para conversar com ele, alguma entrevista para pedir um esclarecimento de algum ponto mais específico, alguns bate-papos, né, que eu ajudei para complementar na pesquisa que eu havia feito também. Um trabalho jornalístico, né? Seu roteiro foi um trabalho jornalístico. Você entrevistou o Padre Júlio para escrever a biografia como se fosse um jornalista, né? Isso, é. A minha parte de pesquisa, tanto para Marighella, Paulo Freire, né, Pobrefobia e agora a biografia do padre Júlio, envolve esse trabalho de pesquisa, de entrevistas, né, muita pesquisa bibliográfica, e a partir dessas entrevistas eu crio as histórias, eu digo que são histórias originais, não são histórias documentais, né, eu me inspiro nas histórias dele para poder criar essas histórias, não são histórias também fictícias, mas a abordagem desses fatos eu faço essas abordagens de modo original, né? Você acha que através das histórias em quadrinhos é mais fácil conscientizar a juventude? Você acha que as histórias em quadrinhos estão sendo pouco usadas com o objetivo de conscientização política? Sim, eu acredito que os quadrinhos estão sendo poucos usados mesmo, tanto como objetivo de conscientização política, como material educacional e mesmo material de entretenimento, né? O quadrinho acaba tem ficado muito nichado ultimamente, que ele vai perdendo espaço para os streams e para as mídias sociais, né? Mas eu acho assim que o quadrinho ele é uma forma de comunicação que ele encontra o público dele. Assim como a literatura tem seu público, o cinema tem o seu público, né? O quadrinho tem o seu público, mas ele tem essa facilidade também de ser um material leve, barato, que você pode levar para qualquer lugar, e dentro da linguagem que eu tento desenvolver nessas biografias, a gente possa se comunicar com o público mais amplo possível. Você acha que tem preconceito ainda, né, com quadrinhos? Ah, tem. Tem bastante preconceito, principalmente Você acha? É mesmo? Eu achei que isso já tinha sido superado. Não, não tem, essa é muito, eu vejo muito na divulgação dos meus trabalhos, às vezes eu estou divulgando até algum trabalho de terror, que é um trabalho mais adulto, né? E eu vejo na divulgação nas redes, às vezes as pessoas recomendam, nossa, o meu filho vai gostar, nossa, que legal esse assunto para criança. E não, eu não estou fazendo necessariamente um quadrinho para criança, né? Ou mesmo em algum evento, eles pegam, nossa, olha que legal, uma biografia do Paulo Freire, legal para apresentar para uma criança. É legal apresentar para uma criança, né? Mas, assim, o público-alvo não é criança, embora eu tente fazer uma obra de abordagem livre, né? O ideal seria, eu acho que o público ideal para os quadrinhos seriam os adolescentes, né? O que eu tento focar é isso, no público jovem, jovem adulto, né? Tento fazer dessa forma, mas tento fazer um quadrinho que possa ser lido. O meu filho, ele tem 11 anos, ele lê meus quadrinhos, eu apresento para ele, pergunto a opinião dele, o que ele está achando, e a partir dele eu vou trabalhando em alguns pontos da história, né? Então, acho a ideia é abordar o maior número de pessoas. Agora, tem outros quadrinhos que eu já pego, policiais ou de terror, que eu faço também, daí já é um público de 16, 18 anos, já é uma coisa mais específica. Ó, deixa eu ler aqui uns comentários para você. Claudete Bailone, Padre Júlio sempre foi solidário e um lutador. Lady Bird, vi uma entrevista do Rogério aqui, comprei os quadrinhos do Padre Júlio, do Paulo Freire e do Marighella. Agora quero também a biografia. Parabéns pelo trabalho. Haroldo Legal, Lache, obrigado. amo HQs. Eu vejo quadrinhos como obras de arte. Quando tem adaptações de fatos históricos, é magnífico. HQs com conteúdo ensinam
divertem e revelam grandes talentos, seja no desenho ou no roteiro. É isso aí, Haroldo. Berenice Ferreira, amo quadrinhos também. Né? Eu acho que a grande vantagem dos quadrinhos é ser acessível para todo tipo de público, na verdade, né? Eu sou uma grande fã de quadrinhos, o Rogério sabe, desde que eu era, desde criança, né, gente? Eu morava no interior da Bahia e assim, interior mesmo, viu? Interior, assim, cidade grande, não. Cidadezinha muito pequena. E como não existia internet, os quadrinhos eram uma janela para o mundo, né? Eu não sei se você leu, Rogério, e o pessoal que está nos assistindo, os gibis do Tio Patinhas. Sim, e Os bastante. gibis do Tio Patinhas, gente, vou dizer para vocês, né? Bom, a gente pode olhar hoje e ver com defeitos Disney e tal, mas para uma criança dos anos 70, morando no interior da Bahia, primeira vez que eu ouvi falar de Machu Picchu foi no gibi do Tio Patinhas, porque eles viajavam, né? Eles faziam viagens pelo mundo. Então, aquilo para mim, nossa, eu sonhava ir para Machu Picchu desde criança por conta dos gibis do Tio Patinhas, sabia? Qual foi o primeiro gibi que você leu? Não, o primeiro gibi que eu devo ter lido deve ter sido Disney mesmo, o Turma da Mônica, né? Meu pai tem filmagens comigo de 3 anos de idade. A gente morava no Amazonas ainda, folheando o gibi e não lendo o gibi, mas fingindo que estava lendo em voz alta o que estava acontecendo. Então, assim, sempre teve, assim, sempre estive envolvido, né, com isso aí. Nossa, você sabe que teve um ano que a gente morou. Meu pai era bancário, a gente mudou muito de cidade. Teve um ano que a Ah, meu pai gente, fez dois a anos. mesma coisa. Seu pai também era bancário? Eu morava no Amazonas, em Minas, e depois voltei para cá, para São Paulo. É Banco do Brasil, o seu? Exato, também. O meu era Banco da Bahia. Então a gente não Ah, saía da Bahia, a gente rodava a Bahia toda. E aí teve um ano que eu fui morar numa cidade que se chama Mucuri, lá no extremo sul da Bahia, e não tinha luz lá, só tinha luz de motor, das 6 às 10. Então não tinha TV, não tinha nada, né? E eu tinha uma coleção enorme de gibis e resolvi fazer uma banca para vendê-los. Botei um, botei um varal assim na varanda de casa, pendurei os gibis para ver se alguém queria comprar, né? Não vendi nenhum, tá, gente? Ai, ai. Deixa eu ler aqui os comentários para vocês. O pessoal está comentando aqui, ó. Sérgio Benfenati, muito bacana a entrevista. Lindos as HQs e o autor. Olha, Rogério está com moral, gente. Manuel Alves, adoro charges. A Maria Cristina Sacramento pergunta: os gibis são a partir de que idade? olha, tanto o Paulo Freire, quanto o Pobrefobia, e quanto a biografia do Padre Júlio, eles são livres, tá? Não tem restrição de idade. Eu tomei o cuidado de fazer essa construção. Assim, eu digo a partir de uns 10, eu indicaria para a partir de uns 10 anos, né? Mas meu filho, agora ele está com 11, mas desde os 9 anos ele lê meus gibis, ele é meio que uma cobaia, né, nessa experiência para ver se eu estou sendo claro, se eu estou transmitindo. Mas acho que a partir de 10 anos eu recomendaria. Hoje em dia, a criançada, os adolescentes estão mais ligados em mangá, anime, né, Rogério? Eu vejo aqui em casa que eu tenho um adolescente, ele adora anime, assiste, tem uns animes assim bem famosos, né? Ah, meu filho é a mesma coisa. É anime e mangá, mas eu enfio lá a Turma da Mônica, X-Men, os meus gibis, eu tento ir enfiando um pouquinho lá para ele ler também. J. Carlos fala: não queiram ver a HQ de Borgia com referência à família Borgias do papado de A Tempo Longínquo de Milo Manara e Alejandro Rodorovsky. Eu tenho esse gibi, viu? Eu tenho esse gibi. Neuza Fontes, adoro quadrinhos. Os gibis foram muito importantes na alfabetização da minha filha. Veranize Ferreira, tem bastante jovens que se alfabetizaram com quadrinhos, faixa dos 20, 30 anos hoje. Miriam Ramos, minha infância foi com revistas em quadrinhos. Papai ia comprar jornal, trazia Bolinha, Luluzinha, Pato Donald. Muito bom. Ai, gente, olha só, eu quero mostrar alguns trechos do gibi do Padre Júlio para vocês, tá? Coloca aí para mim o primeiro trecho, Gui. Eu fiz alguns prints para vocês verem, né? Olha só, aí é o Padre Júlio, criança,
jogando bolinha de gude com os meninos internos do Instituto de Educação Serviço Social de Menores, que viraria a FEBEM. Vocês veem, né, que o negócio estava no sangue do padre Júlio, né? Impressionante. O pai dele, gente, trabalhava nessa precursora da FEBEM, e o padre Júlio gostava de ir lá brincar com os moleques, né, Rogério? Isso, exatamente. A infância dele foi uma infância assim, muito ligada à religião, né? Ele participava de forma voluntária, era dele isso, né? Participar, ajudava na igreja e tal, e ele acompanhava o pai dele no trabalho, né? No Serviço Social de Menores, e lá ele brincava com as crianças que estavam internadas lá. Daí eu perguntei para ele, né, como que ele via aquelas crianças, numa entrevista que eu fiz com ele. Ele falou, ele via como crianças, ele estava lá para se divertir, era um momento que tinha um monte de crianças juntas e era legal, né? Para ele era um momento mágico, assim, na infância dele. Esse traço é de quem? É do Laudo. O Laudo é um grande desenhista também, já há décadas no mercado, né? E tive a honra de ter ele aí trabalhando nesse quadrinho com a gente. Muito legal. Coloca mais um aqui. Ó, esse aí que é o padre Júlio, que aí ele já sacerdote, já adulto, ele vai trabalhar onde, gente? Ele vai trabalhar com os menores da FEBEM. E aí está acontecendo nessa cena aí, está acontecendo um motim, né? Era muito comum naquela época, os meninos eram muito maltratados, né? E aí o padre Júlio se coloca na frente dos guardas e fala: vocês só vão passar se for por cima de mim. Ele sempre se dedicou a causas de proteção dos desvalidos e sempre foi perseguido pelos poderosos, né, Rogério? Impressionante. Assim, ele sempre esteve envolvido. Ele já trabalhava na FEBEM antes de ser padre, né? Como ele se formou ele tem formação em enfermagem e pedagogia. Ele já trabalhava na FEBEM, ele foi ser ordenado padre só com 35 anos, né? Então ele já trabalhava lá. Quando ele foi ordenado padre, ele continuou trabalhando na FEBEM e ele tinha essa postura de muita indignação e coragem também, né, como nessa história, tem outros episódios também que ele se coloca frente à tropa de choque, ele chega a apanhar de policial, né, para defender não só defender os menores, mas defender a dignidade, né, dessas pessoas, que é o mais importante. Essa parte aí do trabalho dele, desses motins, você pesquisou em jornais ou foi só o depoimento dele mesmo? Não, pesquisei em jornais. Eu consegui pegar esses jornais da década de 90, falando dessas rebeliões, né? Algumas entrevistas com ele, mas também achei entrevistas dele, de vídeos na época, no YouTube também, algumas reportagens que alguém conseguiu Olha, reportar, né? E consegui acompanhar. Então tem um pouco de relato dele, mas também tem essa pesquisa nesse acervo de jornais e no YouTube também você consegue encontrar. você essas imagens de YouTube, ou seja, ele já era notícia nessa época, né? Sim, já, principalmente a partir dali da década de 90, ele começa a aparecer, ele já tem uma atuação, lógico, desde antes, né, da década de 80, bastante importante ali antes do fim da ditadura, mas ali a partir da década de 90 ele começa a estar presente nas notícias, né, no noticiário. Esse traço é de quem? É do Laudo também. Do mesmo Essa é a autor, primeira, né? isso, essa é a primeira história do Laudo. Tá bom, tem mais. Ó, aqui, gente, já é o Padre Júlio numa casa que ele criou, chamada Casa Vida. Ele criou para receber os menores que eram discriminados dentro da própria FEBEM, né? Por ter, por serem soropositivos, por terem HIV, né? Então eles eram separados, né? Logo no começo, quando chegou a epidemia da AIDS, que as pessoas achavam que pegavam até usando talheres e pratos. E aí ele cria essa casa vida e é horrível, tá, gente? Eu vou ler aqui para vocês os balões, para vocês verem, porque os vizinhos não queriam a casa perto. Estavam dizendo que desvalorizavam os imóveis deles, né? É impressionante a falta de empatia das pessoas, né?
E aí a moça está entregando para ele. É uma intimação judicial, padre. Do quê? Contra a Casa Vida. É de um processo movido pela vizinha aqui do lado. Aqui diz que colocamos em risco a saúde pública. Eles têm medo até dos pernilongos, que se contaminariam e espalhariam a doença. Que absurdo, né? Diz o padre Júlio. Mais tarde vejo isso. Agora eu vou visitar a Ana, está quase no horário, que aí tem a história de uma menininha que é soropositiva e que vai para o hospital, né? É, é impressionante, não é, Rogério? Essa falta de empatia. Parece que o padre Júlio é uma pessoa com muita empatia que a vida inteira enfrentou políticos e pessoas sem nenhuma empatia, né? Sim, ele sempre teve sobre os ataques por esse olhar humano que ele tem pelas pessoas, né, por respeitar a dignidade dessas pessoas. Esse episódio, essa passagem dele pela Casa Vida, é assim, ele enfrentou muita dificuldade, enfrentou muitos ataques, ele enfrentava muitas ameaças na época, mas persistiu ali com essas crianças que viam nele, tinha uma relação fraternal com ele, chamavam ele de pai, né? E é emocionante assim, se conversar. Essa é uma fase da vida dele que até hoje emociona, porque ele se lembra dessas crianças da Casa Vida como filhos dele. Né? Não eram crianças ali que ele cuidou, que ele passou ali, eram filhos dele, ele tratava como filho. Ele pega uma foto hoje de alguma criança da época, que ele falou, tinha um período que ele perdia uma criança por mês. Né? Então você imagina assim, um pai, uma mãe, perder um filho por mês. Era essa sensação que ele tinha, né? Hoje é muito bonito também você ver, às vezes ele, sei lá, pelo Instagram dele a gente vê, na missa ele já apresentou, às vezes ele encontra alguns jovens, alguns adultos hoje, e ele mostra, eles são meu filho da Casa Vida que se formou na escola de cabeleireiro. Essa é a minha filha da Casa Vida que hoje é enfermeira, entendeu? Então, assim, é um momento muito bonito, é muito duro na vida dele, ele carrega, né, bastante dessas emoções dessa época. Coloca de novo o quadrinho só para a gente falar da autora. Essa é uma moça, né? Uma quadrinista, né, Rogério? Isso. Essa é a Lila Cruz, né, perdão. Essa Lila Cruz, ela tem esse traço, assim, bastante, né, essa caricatura, assim, mas que traz bastante um peso emocional para a história, né? A gente pega uma história tão pesada como essa, consegue trazer esse traço que dá uma aparência assim, mais leve, mais infantil, e ela contrasta com o tema da história, aumentando assim, a potencialidade dela. Né? Deixa eu ler aqui uns comentários. Adenilda Campos, tenho 73 anos e me criei lendo quadrinhos maravilhoso. Meu filho, um garotinho de 32 anos, comprou 37 quadrinhos esse mês. Que legal. Vai ser o freguês aí, Rogério. Lucelina, boa noite. Márcia Costa, os quadrinhos eram minhas paixões. Tatiana Alves, meu Deus, que povo cruel. Nossa Senhora, parece que esse povo cruel perseguiu o Padre Júlio até hoje, né? Até hoje o Padre Júlio é perseguido pelo MBL, por exemplo, né, Rogério? Ele continua sendo perseguido e atacado, e ele é um alvo, né, desses alpinistas da extrema-direita, que ele é um gigante. Essas pessoas querem subir e crescer em cima do ombro do Padre Júlio. Né? Sim, Então, aquele cara lá do vereador, o tal do Rubinho Nunes, né? Que veio do MBL, né? sim. Veranize Ferreira, belíssimo desenho. Lili Gomes, que lindo. Quero comprar. Tem autografado? A gente vai fazer um lançamento agora durante a CCXP, né, que é uma das maiores convenções de quadrinhos e cultura pop do mundo, que acontece em São Paulo de 4 a 8 de dezembro. Inclusive, vai ter a participação do Padre Júlio no sábado, dia 7, autografando no evento. Né? Aonde é? Em São Paulo, na Expo São Paulo, na rodovia Imigrantes, quilômetro 1,5, de 4 a 8 de Ó, dezembro. gente, imperdível, viu? Depois você me manda que eu divulgo durante a semana, viu? Ah, tá bom, eu te mando. E depois a gente ainda vai ver novos eventos de lançamento, de repente até com ele ali na igreja, né? E Massa. a gente acabou de sair da campanha de pré-venda, então ainda não estamos com o link para a venda do quadrinho. Mas ele deve entrar agora no meio de dezembro, a gente deve começar as vendas dele também online.
Daniel Marques, Jesus colaria com o Padre Júlio para trocar ideias, com certeza. Rose, Padre Júlio é quem é um herói de verdade. Capa, fé e atitude. Ó, todo mundo está querendo comprar, tá? Depois, no finalzinho aí, o Rogério vai dizer para vocês como fazer para comprar, tá, gente? Olha só, tem mais trechinhos que eu peguei para o Rogério comentar. Coloca mais um aí, Gui, por favor. Ó, aqui já é mais atualmente o trabalho que o Padre Júlio faz com as pessoas sem teto no centro da cidade, sempre com esse carrinho de mão que é o símbolo dos sem-tetos brasileiros, né? Outro dia eu estava pensando, vi uma pessoa com carrinho de mão passando, o carrinho de mão é a casa do sem-teto. Eles botam tudo dentro, todos os seus pertences dentro, né? E quantos carrinhos de mão, quantas pessoas tem no Brasil morando num carrinho de mão, né? E o Padre Júlio anda com esse carrinho de mão como se fosse um deles, né? Distribuindo afeto, comida, tudo. É de tudo um pouco, né, Rogério? Assim, todo dia de manhã ele está andando ali pelas proximidades ali da igreja, ali na Moca, né? Que ele sai da igreja até onde ele distribui o café. Ele vai com esse carrinho de supermercado e aí dentro sempre tem pão, né? Mas tem outras doações, às vezes tem é, chocolate, né? Aqueles todinhos. E ele vai, às vezes tem peças de roupa também que ele sai, vai distribuindo e vai encontrando, né, essas pessoas que convivem ali também no entorno. Queriam, gente, proibir o Padre Júlio de dar comida aos pobres. Esses aí que se dizem cristãos. Quando que um cristão, eu acho assim, que é um princípio básico, fundamental, e você não pode ser cristão e negar o pão a alguém, gente. É totalmente, né, uma antítese do que é ser cristão, você negar um pão a um semelhante. Eles queriam proibir o Padre Júlio de dar pão a um semelhante. O Padre Júlio só não, eles queriam proibir a doação de comida a pessoas pobres, né, Rogério? Ah, é um absurdo da crueldade, né? Que é uma coisa que eu aprendi, assim, aí, né? Com o padre Júlio me trouxe essa reflexão, que independentemente de quem a pessoa seja, né? Essas pessoas que ele encontra o mais variado tipo de pessoas, né? Que estão passando por essa situação. Independentemente de quem elas sejam, o mínimo que elas merecem, e que qualquer ser humano merece, é ser tratado com dignidade, né? Quando você diz que uma pessoa não pode comer, acho que está em um absurdo da crueldade. Ó, Miriam Ramos, só gente ruim pode não gostar do Padre Júlio, só faz bem, como pode? Peraí, Gui, que eu quero perguntar para ele de quem é o traço. Esqueci de perguntar. Esse traço aí é de quem? Esse traço é do Danilo Dias, né, que é um autor que trabalha com a gente na editora Draco de Minas Gerais, e ele tem esse traço Bom, bastante expressivo, assim, a gente muito gosta bom. Eu bastante. gostei bastante do traço dele. Bem realista, né? É bem realista, esse desenho é bem expressivo, né, nos rostos das pessoas, dos personagens. Muito bom. Tiago Gonçalves, que legal conhecer mais da história do Padre Júlio. Conheço esse traço, ele falou. É. Márcia Costa, incrível ver Padre Júlio enfrentando e derrubando barreiras. É muito amor e dedicação pelo que faz. Gado, faça um pix te pergunta. Rogério Faria, eu sonho em ver alguém fazendo um trabalho desses aí, contando a história do Lula, com o título O Menino que Saiu à Procura de Água e Voltou com um Oceano. Topas? Então, o Lula também é um baita personagem, né? Quem sabe em algum momento consigo trabalhar com ele também. Tem Patrícia muitas Ramos, histórias. Padre Júlio, o quê? Não, o Lula também é um personagem que tem muitas histórias para contar, né? Muitas Ah, abordagens. sim. Você vai ter que fazer um livro dessa grossura, né? Vai ter que convidar uns 30 quadrinistas. Patrícia Ramos, Padre Júlio é um padre de verdade, humano e faz tudo por amor. Berenice Ferreira, Padre Júlio é muito atacado por pessoas ditas religiosas também, não é? Maria Cristina Sacramento pergunta: não tem pré-venda? Então, a gente teve a pré-venda que acabou na semana passada, né? Como foi ali de 10, 15 de outubro até agora quase 20 de novembro, 21 de novembro.
E vamos fazer esse lançamento na CCXP, e a partir de meados de dezembro a gente deve começar com a venda online. É só acompanhar no site da editora draco.com.br, a gente vai começar a venda. Haroldo Lache, vamos combinar. Uma criança pega uma HQ maravilhosa como essa para ler. Isso não vai influenciar positivamente a sua formação? Vai sim, literalmente. Luciano Freitas, GCM paulistana rouba todos os pertences de pessoas em situação de rua dioturnamente. É uma coisa, né? Coloca mais um aí, eu acho que é o último, né, Gui? Ó, esse aí já é da época da pandemia, um traço bem diferentão esse, né? De quem é, Rogério? Esse aí é Pedro Balduino. Pedro Pedro Balduino. Balduino, né? Aí o Padre Júlio tá de máscara, tá? E chega um motociclista e o ameaça. E o ameaça. Sua hora tá chegando. Essa cena é real, né, Rogério? Essa cena é real, né? E essas cenas de ameaças são reais. Ele conta, né? Uma outra história que ele conta, ali do lado da igreja, ele tem um supermercado, ele saindo do supermercado, uma mulher abordou ele na igreja não, na saída do supermercado, e fala para ele, né? Que vão matar ele. E daí ele fala, se quiserem, vão conseguir, porque eu tô aqui todo dia andando aqui na rua, né? Então, essas cenas, essas ameaças é uma constante na vida dele, seja por telefone, seja presencialmente, por carta, né? Ele convive com isso. Você incluiu essa passagem da pandemia porque o Padre Júlio foi fundamental para a sobrevivência das pessoas em situação de rua em São Paulo na época da Covid-19, né? Sim, é uma passagem assim, muito forte da vida dele, né? Porque quando todo mundo estava falando para pessoas em grupo de risco, como idosos, fiquem em casa, em nenhum momento ele teve dúvida, em nenhum momento ele, né, pensou se ele ia ficar em casa ou ficar na rua. Ele continuou na rua, ainda mais ativo, porque essas pessoas que estavam na rua não tinham, nessa época, não tinha um lugar para tomar uma água, não tinha um lugar para pedir um pão, não tinha uma pessoa na rua, não tinha um bar aberto, não tinha nada. E se eles tinham o Padre Júlio todo dia de manhã, né, com os voluntários que acompanham ele, né, distribuindo pão, distribuindo água. Não só isso, né? O padre também não distribui, ele luta ao lado dessas pessoas. Então ele estava brigando por albergues, brigando por tentando colocar famílias em hotéis, brigando por locais públicos para essas pessoas tomarem água, poderem lavar a mão, né? Exato, né? Eu acho que teria morrido muito mais gente na rua se não fosse o trabalho do Padre Júlio nessa época, né? Muita Sim. gente está dizendo aqui, ó, comentando e comparando com o trabalho de Jesus. Ele é o verdadeiro cristão, né? O verdadeiro cristão é esse, né, Rogério? Não é esse que fica aí dizendo que é cristão e não segue nada do que Cristo falou, né? Ele não só prega o que Cristo dizia, né? O que Cristo deixou escrito, mas ele cumpre, ele vive isso daí. Eu falo assim, eu vejo o Padre Júlio como uma pessoa extraordinária, um ser humano extraordinário, porque ele é um ser humano, é uma pessoa igual a gente e que fez essa opção, porque é uma opção. A partir do momento, e disso foi desde a infância dele, a partir do momento que ele entendeu o chamado de Cristo é isso que eu vou seguir, é do lado dessas pessoas que eu vou estar. Muito legal. Agora que a gente está perto do Natal, né? Está na hora da gente homenagear esses cristãos verdadeiros. Áurea Vidal, tive fome e me destes de comer, tive frio e me vestistes, estava preso e me visitastes. Jesus Cristo, né? É totalmente o contrário, a antítese do que é o bolsonarismo e desses falsos cristãos aí das religiões bolsonaristas, né? Imagina, tive fome e me deste de comer. Eles queriam proibir que dessem as pessoas de comer. Tive frio e me vestiste. A coisa que as prefeituras de extrema-direita mais fazem é tirar os cobertores das pessoas. Tanta gente morre de frio, tá? Estava preso e me visitar. Gente, não existe um cidadão que os extremistas de direita odeiem mais do que os presos, qualquer preso para eles, a não ser os presos do 8 de janeiro, né?
Mas o cenário, o interessante dessa passagem da Bíblia é que quem dá comida não é Jesus, é ele que é alimentado. Quem dá água não é Jesus, é ele que recebe a água. Quem visita os presos não é Jesus, é ele que é visitado. Então é isso que o Padre Júlio fala. A missão, ele não é um Jesus nas ruas, ele está encontrando o Jesus nas ruas, né? Ele vê Jesus nessas pessoas que estão nas ruas. Então, acho assim, o trabalho dele, a visão dele, assim, é emocionante, é uma coisa muito bonita mesmo. Muito legal. Ó, Miriam Ramos, o que os falsos profetas fazem? Pegam dízimos e ficam bilionários. Só. Regiane Guerreiro falou que essa semana viu que alguém da Canção Nova o atacou. Você viu isso? Ele teve, nessa semana, ele expôs, né, uma série de ataques que ele estava recebendo. Mulher que disse que era da Canção Nova, e depois a Canção Nova disse que ela não fazia parte da TV, né? Foi uma confusão dessa, não foi? Exatamente. Daí a equipe da Canção Nova lá desautorizou esses ataques e prestaram solidariedade ao Padre Júlio, que não teriam nenhuma ligação com eles, esses ataques. Maria Angélica Coldebelli, Padre Júlio vai no coração do Evangelho ao doar sua vida em prol dos necessitados. Pedro Gaitas, o padre tem seguranças para o proteger pagos pelo Estado brasileiro. Tem isso? Nunca Não. soube disso, meu filho. O Nunca Estado soube. chegou. Está inventando, hein? Olha a calúnia. E chegaram a oferecer, durante a pandemia, que ele estava sofrendo uma série de ataques, chegaram a oferecer segurança para ele, e ele negou a segurança. Ele falou: esse pessoal que está na rua não tem segurança, eu não tenho direito de ter segurança também. Ele recusou a segurança, ele não tem. Quem está com ele, acompanha ele, são voluntários todos os dias. J. Carlos Rogério, um HQ em que o sujeito rico, reacionário ao Padre Júlio, por algum motivo decaiu em desgraça financeira e, ao acaso, em estado de penúria, reencontrou com o Padre Júlio, que o acolhe. Olha aí, já fica a ideia para a parte 2 aí. Patrícia Finotti, Padre Júlio é um exemplo de cidadão que realmente desempenha um papel fundamental na formação ética da população, um ser iluminado que nos ensina o verdadeiro amor ao próximo. Rita Caramês, a vida do Padre Júlio lembra muito a vida do apóstolo Paulo. Arlene Souza, o problema, Sinara, não é o padre, sim o que ele denuncia. O prefeito compra água a R$ 4 e o padre consegue água de graça. Até isso, né? Até isso eles querem monetizar, né? Até a água eles querem monetizar. Essa é a extrema-direita. Negam pão a quem tem fome. Eu me lembrei agora que no ano passado, no Natal, eu fiz uma live justamente sobre isso, sobre como eles negam pão a quem tem fome. Gente, a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista com o Rogério. Como todos e todas que vêm aqui, vocês já sabem, né? Trazem uma dica cultural. Adivinha qual foi a dica que o Rogério trouxe para vocês? Obviamente, uma história em quadrinhos. Já fiquei curiosíssima com essa história em quadrinhos. Coloca aí, por favor, Gui. Chumbo, de Matias Lehmann. Nossa, que capa maravilhosa, né? Esse gibi deve ser lindíssimo, saindo pela editora Nemo. Vou pedir para o meu colaborador de quadrinhos do Socialista Morena, Pio Gomes, para escrever sobre esse quadrinho. Fiquei curiosa. Você falou que ele é filho do... Ele é parente do Roberto Drummond, o romancista mineiro? É sobrinho do Drummond, né? Ele é filho de pai francês e a mãe dele é brasileira. Então, ele é nascido na França, mas a infância dele, a juventude dele, ele viveu muito nessa viagem entre Brasil e França. Né? E por que você está indicando esse gibi para a galera? Sobre o que ele trata? Então, aí o Matias Lehmann, inspirado na família dele, né? Ele usa a família dele como inspiração para construir os personagens e conta a história desde a década de 1930 em Minas até os anos 2000 de uma família que é uma família burguesa com altas posses e ele vai contando o declínio dessa família. E ele se foca principalmente em dois irmãos, que é o Severino, que é o jornalista, e o irmão dele, que é tipo um bom vivant. E a história deles vai ser bastante afetada durante, né, ele foca muito
durante a ditadura militar, de 1964 a 1985, por isso o título, né? E nesse período, que é o jornalista, ele acaba vendo, levado para um lado da luta política que estava acontecendo naquele país, naquele momento. O irmão dele, que era um bom vivão, uma pessoa bastante volátil, acaba se envolvendo com os militares e com a direita da época, né? Então, é uma história assim, de um declínio dessa família burguesa e um recorte desse momento histórico que o Brasil viveu, focado na ditadura militar. É um trabalho assim, com bastante pesquisa, né, tanto histórica quanto gráfica, que ele faz para acompanhar o desenvolvimento do design na época. E é um calhamaço, né? Quase 400 páginas de quadrinho. Quase 400 páginas, aí vai virar um clássico. Nossa! Rogério, sempre um prazer conversar com você. Tá? Coloca de novo, Gui, a capa do gibi do Padre Júlio. Olha aí, gente, a capa que é feita com uma colagem, né? Isso. É um artista aqui da minha cidade, né? Eu sou de Paraibuna, interior de São Paulo. Então, é um artista daqui, é o Fuser, ele recorta milhares de papéis, né, rasga milhares de papeizinhos e vai colando e formando as imagens. Ele fez a capa do Marighella Livre, Paulo Freire presente, agora o Júlio Lancelotti acolhe. Olha, Rogério, você está de parabéns, viu, amigo? Tudo de bom para Obrigado. você. Muito obrigada. Apareça sempre e bom final de semana. Valeu pelo espaço aí, obrigado ao pessoal que assistiu e comentou. Valeu. Obrigada.